E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Reinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Aqui você aprende a entender os mecanismos certos para você analisar o gráfico de uma forma correta, entendendo cada detalhe do gráfico para fazer a sua análise, o seu trade, né, de forma simples e objetiva. Deixa eu pegar com mais duas taxas aqui. Poxa, o tempo para comprar essa opção terminou o teste novamente. Tem muita gente que pergunta assim para mim: Cadu, às vezes você tenta comprar ou vender de novo e às vezes ele limita, né, ou não deixa você comprar. Não é que limita, pessoal, porque o pessoal tem um entendimento errado sobre limitar e não deixar eu comprar. Na verdade é que o tempo para eu fazer a compra expirou. Por quê? Deixa eu fechar aqui, eu explico para vocês. Vai fechar? Tá lá. Por quê? O que acontece? Quando eu vejo um movimento como esse aqui, pessoal, o que está acontecendo aqui? Você que está chegando agora aqui no canal, primeiramente seja muito bem-vindo, tá? Aqui você vai aprender de verdade sobre análise gráfica. Por isso já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações. Seja muito bem-vindo. Quando eu vejo que o gráfico chega nessa região, e nós falamos muito sobre isso esses dias e estamos falando, tem uma região de suporte e tem uma região de resistência, logo eu vejo que padrões de vela se formando. Então, tem muita gente que já entende sobre esse padrão de vela. Inclusive eu vou falar sobre o e-book aí que eu deixo para você baixar sobre padrões de velas. E eu entro no fechamento da vela para abertura da próxima vela. Perdão, pessoal. Então, quando a vela ela está fazendo um movimento dela e ela fecha, é a hora que eu faço a minha entrada no fechamento para abertura da próxima. Então, o que acontece às vezes? Às vezes, pelo fechamento do tempo ali da expiração, eu não consigo fazer a compra. Então é só isso, por isso que acontece isso. Então eu vejo aqui, ó, o fechamento com a abertura do fechamento. A entrada é justamente nesse movimento. Para quê? Para eu pegar o início do movimento e pegar o gráfico de forma certeira. Como aqui, ó, eu não tenho falado para vocês sobre topo e fundo, ó. Fundo gráfico, né? Topo gráfico. Eu já tenho aqui regiões de topo e fundo, já entendi onde o gráfico foi, já estou entendendo o que o gráfico quer fazer. Você precisa entender esses segredos das regiões de topo e fundo, pessoal. Por que essas regiões são tão importantes? Por que quando você vai analisar o gráfico, você vai estudar o gráfico, você precisa entender o que está acontecendo nessas regiões? Porque essas regiões é como um mapa de GPS. Como assim, Cadu, um mapa de GPS? O que significa quando o gráfico deixa uma região como essa de topo e o que significa quando o gráfico deixa uma região dessa de fundo? Significa que ele está mostrando que esses pontos de liquidez são pontos onde o mercado está de olho nessa movimentação. Então, o fluxo chegou de baixa com muita força, o fluxo de compra saiu com muita força. Fluxo de baixa chegou com muita força, fluxo de alta, de alta chegou com muita força, fluxo de baixa saiu com muita força. Ou seja, o mercado está de olho nessas regiões porque tem compradores e tem vendedores nessas regiões. Então, esses movimentos são de extrema importância para você entender essa movimentação técnica, tá? Isso, pessoal, todos os dias acontece no gráfico. Todos os dias você vai ver isso no gráfico. Todos os dias o gráfico vai relatar isso. Todos os dias o gráfico vai demonstrar isso. Então, conforme você vai desvendando esses segredos das regiões de topo e fundo, você vai conseguindo compreender essa movimentação, você vai entender de forma mais simples sobre essas regiões, porque tem muita gente que fala assim:
Ah, eu conheço o padrão de vela, eu sei aplicar o padrão de vela, mas parece que eu não acerto a região. Essa região está dentro de um contexto. A região, pessoal, está dentro de um movimento de suporte e resistência. Essa região dentro de um movimento de suporte e resistência, ela tem que fazer parte de um movimento que tenha fluxo, tanto de compra como de venda. Porque senão não tem interesse do mercado. Então aqui, ó, são os chamados PO, 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 ou POI também. Muitas pessoas chamam de POI. Por quê? Porque é um ponto de interesse, ponto de interesse, ponto de interesse. Então, a partir deste ponto de interesse, você consegue ver as movimentações técnicas. Por que que um gráfico trabalha vendido? Por que que um gráfico trabalha comprado? Por que que tem gente querendo comprar? Por que que tem gente querendo vender? Isso todo dia no mercado é igual. Todo dia isso vai acontecendo no mercado. Todo dia isso fica prático, né? Fica uma coisa prática, pessoal. E você vai entendendo justamente isso que o gráfico vai mostrando para você, tá bom? Deixa eu fazer uma entradinha aqui. Enquanto há oportunidade no gráfico, novamente, todas as vezes que eu falo para vocês, tem que ter um ponto de interesse, ó. Por que que o Cadu fez uma venda nessa região? Tem um ponto de interesse ali. Ah, Cadu, será que o gráfico vai fazer esse movimento de queda aí? Ó, vou pegar de novo ele. O que que você está vendo o gráfico fazer nessas regiões? Ó, ele chega, deixa um pavio. Ele chega, deixa um pavio. Ele chega, deixa um pavio. Então você percebeu que as regiões estão fechando com pavio? Você percebeu que as regiões estão fechando com... O gráfico chega com força e retorna com força. Por quê? São pontos de interesse dentro de regiões de topo e fundo. Tá? São regiões de liquidez do mercado. Vai fechar? Tá lá, pessoal. Ah, Cadu, mas fez um sinal aqui de perda, porque eu fiz 3 taxas, né? Então 2 computou a meu favor, 1 contra. Então fiquei no 2-1, fiquei aqui com 46,9 de lucro, altamente lucrativo. Você entendeu? Novamente o ponto de interesse, ó, vamos lá. Ponto de interesse. Existe um ponto de interesse no mercado aqui. Cadu, esse ponto de interesse aqui, esse ponto de interesse, ele pode ser rompido nessa região? Óbvio. Mas por ele ser um ponto de interesse, ele não é obrigado a fazer umas correções? Quem disse isso? Ah, mas é um topo. Tá, e o que que significa? Só porque é um topo o gráfico é obrigado a corrigir? Não, pessoal. Essas questões de topo e fundo, de fazerem correções ou não no movimento, já estão ligadas ao contexto do gráfico. Então, quando eu olho o gráfico, eu não posso pensar assim, ah, porque ele faz movimento de topo e fundo, ele é obrigado a corrigir a região de topo. Ah, porque ali é um topo, ele é obrigado a corrigir. Não. Eu tenho que olhar o contexto gráfico. Dentro do contexto, juntando as peças da análise gráfica, eu sei se ele vai fazer um movimento de correção ou não. Ou seja, aqui eu tinha um ponto de interesse. Aqui eu pensei em fazer uma correção. O que que o gráfico fez? Buscou máximo. Quando ele busca máxima, pessoal, e ele não mostra um interesse ali de ser... às vezes eu tento buscar alguns nomes mais claros para vocês entenderem. É como se ele fosse rejeitado na região, né? Olha a volatilidade. Tá sentindo a volatilidade na região, né? Mas que ele feche com uns pips acima tá ótimo demais. Tá com bastante volatilidade, vai fechar, tá lá. Ah, Cadu, essa volatilidade é por causa de carnaval? Não, pessoal, não. O mercado financeiro global, né, que trabalha com mercado cambial, não está nem um pouco interessado em carnaval, tá? Não está nem um pouco interessado em carnaval. Então, o carnaval ele é só simplesmente um escape para as pessoas, tá? Que eu não quero entrar no caso. Mas o que que o mercado enxerga? O mercado enxerga uma frase muito simples. Quando a gente vai trabalhar em si o gráfico. O que tem acontecido com o mercado global? O que tem acontecido com as bolsas? O que tem acontecido com os países? Os países têm
dado de presente para as pessoas bem-sucedidas, impostos, cada vez mais impostos para as pessoas bem-sucedidas. E para as pessoas que não são bem-sucedidas, ajudas de custos, né? Cartão isso, cartão aquilo, ou seja, você viu como que uma coisa governamental mundial vai em contraponto quem vive ou pensa o mercado? Por isso que o mercado se antecipa aos movimentos que acontecem no mundo. Haja visto o que está acontecendo na Grécia desde 2008, quando houve aquela quebra global. Vocês estão acompanhando o que acontece na Grécia? Não? Então acordem para as questões cambiais globais, pessoal. Não é o Brasil que vai mudar a história de algo no mundo, é o mundo que está globalizado. Então a gente tem que ficar de olho nisso, tá? Ó, vou explicar para vocês essa entradinha aqui, mas antes, vou deixar um recado aqui. Você que chegou pela primeira vez no canal, eu deixo esse book aqui, ó, inteiramente grátis para você baixar, para você estudar, para você fazer os seus trades. Aqui são padrões de velas que acontecem todos os dias. Todos os dias tem padrões de velas que acontecem no gráfico. E através desses padrões de velas para você executar o gráfico, você pode estudar e aplicar diariamente. Para baixar é simples, basta você vir aqui no meu canal do YouTube, abaixo aí da videoaula, você vai ter o canal do Telegram para fazer download. Além do canal do Telegram, aqui também na descrição do meu canal, você tem o link do meu WhatsApp, o link do meu Instagram e o link para você que quer fazer parte do treinamento, para você que quer acelerar os seus conhecimentos, para você que quer aprender algo que talvez você demoraria meses ou anos, para você que quer ter suporte, contato diretamente comigo para eu poder corrigir os seus trades, para eu poder mostrar o caminho para você mais fácil, tá bom? Então, os links estão aí no meu canal. Esse aqui é o meu Instagram, ó. Cadu Rinaldo, tiers de resultado de alunos, 60% de desconto, link de acesso ao treinamento, aqui o EAD para você acompanhar, assim como os stories, tá bom? Então você baixa esse book aí para você estudar. Aqui é o canal do Telegram, só para mostrar para você, aqui é a mensagem fixada, quando você clica, abre os dois links, você escolhe um dos dois e faz o download, tá bom? Aqui dentro você vê os alunos batendo meta, ó, como o Vinícius, ó. Bom dia, professor, hoje a meta foi bem cedo, 2-0, o pessoal operando de madrugada, né? O Vinícius utilizando a ferramenta Hunter. Você também que quer fazer acesso à ferramenta Hunter, lá no módulo 13 eu explico como ela funciona. E qualquer dúvida sobre aquisição e valores é só mandar um WhatsApp para mim que eu te respondo como é que funciona, tá bom? E aí você pode ter ela também na sua corretora aí para você fazer os seus trades. Vinícius batendo meta. Aqui o Helder também, ó, batendo meta. O pessoal operou tudo de madrugada, né? Parece que o pessoal tá varando o carnaval nos estudos, maravilha. O Helder aqui, ó, 10-1 na meta. Aqui é o Cleiton, ó. O Cleiton também batendo meta, altamente lucrativo, aluno novo, ó. Olha o que o Cleiton fez aqui, ó, para você ver. Ó, padrão de vela que eu explico lá, ó. Padrão de vela, ó, exatamente o que aconteceu. O Cleiton soube encaixar dentro do contexto um movimento perfeito e fazer uma movimentação perfeita. Porque tem sempre aquele que fala assim, ah, mas eu aplico padrão de vela, não dá certo. Gente, padrão de vela sozinho não subsiste, tem que ter contexto, tá? E aqui o Cleiton mostrando para você como funciona. Ó. Alex, aqui ó, pelo celular, ó, utilizando o indicador Hunter, batendo meta. É isso aí, Alex. Aqui o André, batendo meta, lucrativaço. Aula que eu subi ontem aqui no canal, né? Helder aqui batendo meta. Pessoal operando no carnaval, Felipe, pessoal que está em casa estudando, ó, Cleiton novamente pelo celular. Aqui é o Rafael, ó, fazendo um 9-2 aqui, ó, de 50 para 300 reais, os resultados dele. O Vinícius aqui de novo, ó, utilizando a ferramenta Hunter e assim por diante, tá bom? Pois você entra aí e acompanha os alunos. Olha só que eu falei para vocês sobre essas regiões, ó. Vamos lá para você entender, ó. Se aqui eu tenho uma região de fundo, formação de região de fundo, formação de região de topo, tá? Aquela hora eu tinha entrado vendido aqui, né, ó, nessa outra região de topo. Então vamos lá para ficar claro para vocês. Se você entender o segredo das regiões de topo e fundo, vai ficando tudo mais claro para você na hora de você fazer as suas operações e entender os movimentos do gráfico. A contextualização vai ficando simples para vocês, tá? Ó,
Quando eu fiz aquela venda aqui na região e deu muito bom, eu entrei com 3 taxas, uma eu peguei perfeitamente. Por que que eu fiz uma entrada nessa região? Porque aqui, ó, eu tenho um topo, tá, pessoal? Eu tenho um topo. Assim como eu tenho aqui também um topo. Então, se o preço saiu deste fundo, ó, eu tenho um fundo de suporte. Olha, eu tenho um fundo aqui de suporte. Então, se o preço ele saiu deste fundo, lembra naquela aula que eu estou explicando? Eu estou falando sobre topo e fundo aqui já há algumas aulas. Se eu tenho um suporte aqui, formado por um fundo, tecnicamente falando, o que o gráfico vai buscar fazer? Então, se eu tenho aqui, ó, suporte, fundo, se eu tenho aqui, ó, suporte, fundo, se eu tenho aqui, ó, resistência, topo, se eu tenho aqui, ó, resistência, topo, e ele fez um fundo, se ele está no fundo, o que o gráfico vai fazer? Qual é o próximo movimento? É um topo. É um topo. Só que este topo aqui, pessoal, ele é falho de rompimento. Por quê? Pelo contexto gráfico. Aí você tem que se aprimorar, você tem que estudar, você tem que entender os movimentos. Por isso você é muito bem-vindo ao treinamento. Aqui, ó, o preço chega e faz o que aqui em cima? Ó? Olha que coisa linda, pessoal. O preço vem aqui e faz a famosa resistência, mais conhecida também como região de topo. Então, olha só, ele sai do movimento, faz novamente região de topo e agora fechou a região de topo. O que ele busca fazer agora? Ah, ele vai buscar um suporte? Não, pessoal, ele vai fazer um suporte. Ele vai fazer uma região de fundo, ele vai fazer uma movimentação que busque uma região de fundo. Então, quando eu consigo entender o contexto gráfico, eu consigo ver que existem pontos de liquidez. Então, ó, eu tenho ponto de liquidez, tem ponto de liquidez, 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 e aqui também é ponto de liquidez, ó. Esses pontos de liquidez, eu tenho que ficar de olho nesses pontos de liquidez, porque o gráfico vai fazer o quê? Ou o gráfico vai buscar liquidez, ou o gráfico vai procurar liquidez. Uma para varrer o posicionamento do pessoal que está lá, outras para buscar mais liquidez para continuar o movimento, seja de alta ou seja de baixo. O que é a região de liquidez, pessoal? É uma região onde tem gente posicionada no gráfico. Onde? No Forex. Aqui nós não precisamos nos preocupar com isso, porque é mais complicado, é cheio de coisa, a gente só precisa entender o que está acontecendo no gráfico. Pois bem, se eu sei que o gráfico está valorizando, eu vou comprar. Se eu sei que o ativo está desvalorizando, eu vou vender. Simples assim, por isso que é binário, eu compro ou vendo. Eu só preciso entender que o grande está fazendo, que o big player está fazendo. Então, se ele já saiu de uma região de topo, pessoal, ele vai formar um fundo. Onde vai formar o fundo? Ele vai formar um fundo nesse suporte? Nesse suporte? Não sei. Ele pode formar o fundo aqui, ó. Ele pode formar um fundo aqui depois. Ele pode formar um fundo em qualquer lugar, inclusive nas regiões de liquidez. Só que eu tenho que entender racionalmente, por isso que o gráfico é feito de raciocínio lógico, se ele sai de uma região de topo, ele vai procurar fazer um fundo. E aqui, ó, está nosso fundo, ó. Já fez o fundo aqui, ó. E onde ele fez o fundo? Em uma outra região de fundo. Tá? Em uma outra região de fundo. Ah, o que significa isso? Significa que eu tenho um contexto gráfico, eu tenho uma força gráfica atuando, eu já sei se eu preciso comprar, se eu preciso vender, eu já sei qual é a dinâmica do preço. Por isso que a análise gráfica é importante. Talvez eu estou explicando para você aqui os segredos do topo e fundo, como definir essas regiões, como identificar topo e fundo, como entender o movimento, talvez você não está entendendo nada, porque você não tem do básico ao mediano do entendimento. Por isso que lá no treinamento você entra, é que nem criança, né? Vai tomando leite, depois vai comendo papinha, até que vá para a churrascaria. No gráfico é a mesma coisa. Você começa aos poucos a aprender o gráfico em si, para depois você acelerar os seus conhecimentos. Então, desde o primeiro movimento aqui, ó, em EURUSD, onde eu fiz esta venda aqui, eu estou pensando em regiões de topo e fundo, em regiões de liquidez. Fiz a venda novamente aqui, ó. E você viu que eu fiz a entrada no fechamento, depois fiz mais duas. Por que eu fiz aqui, ó? Porque tem uma região de topo no fundo. Ah, ele quis romper. Ele poderia ter corrigido? Perfeito, corrigiu. Peguei ele aqui, ó, contra movimento de tendência, entradas mais arriscadas, mas por ter já uma habilidade, já sei o que está acontecendo no gráfico. Pronto, o gráfico chegou, fez movimento,
Eu já entendo que ele quer continuar um pouco mais, ó, faço a entrada de compra, funciona uma, duas vezes, e aí depois ele faz a formação de topo. Então, fez formação de topo, eu já sei para que lado o gráfico está indo. Eu preciso acompanhar o preço e entender o preço na região. Tudo isso, pessoal, faz parte desse segredo que eu estou falando em relação de topo e fundo. Você tem que entender isso dentro de um contexto. Por isso que você precisa aprender desde a forma básica, a forma mediana de entender o gráfico até a forma profunda. Se você quiser entender dessa forma, que eu estou explicando aqui, claro, né? Estou falando rápido, estou falando por cima, mas passo a passo, setor por setor, vou explicando tudo certinho, você vai fazendo exercícios, vai entendendo os movimentos e vai ficando craque, que nem os alunos você está vendo aí, você será muito bem-vindo ao treinamento para você poder compreender de verdade. Aquela ferramenta Hunter também, quem está lá no treinamento no módulo 13, quiser fazer aquisição também é só entrar em contato comigo, tá bom? Hoje é feriado, né, pessoal? Dizem que é feriado, não sei, porque eu vou falar um negócio para você, uma vida de trader, ou a vida como trader, eu não sei o que é feriado, eu não sei o que é fim de semana, eu sei que eu levanto, eu trabalho depois e eu tenho meu tempo livre. Independente disso, a gente só sabe que é feriado porque a gente tem filhos, né? Não tem escola, tem outras coisas a fazer e tudo mais. Mas entenda, você também pode dominar o mercado, você também pode entender o mercado como gente grande. Só que esses segredos você tem que revelar em você mesmo. Quanto mais você se aproxima do conhecimento, mais o conhecimento se revela a você. Então, mais entendimento, mais sabedoria, mais resultado. Isso é normal. Esse é o resultado do crescimento exponencial. Mas é preciso entender, tá bom? Então, hoje falamos sobre segredos, topo e fundo, tá? Segredos do topo e fundo. Essa é a nossa frase de hoje. Você que chegou até o final e quer mostrar que está acompanhando, está valendo a pena, o que você está achando dessas aulas sobre topo e fundo, sobre regiões que eu estou falando? Eu acho que já é a terceira aula, né, que eu estou falando sobre topo e fundo. Isso é muito importante para você aprender, para você entender, para você ter um norte. Porque quando você vier no treinamento e for aprofundar naquilo que é necessário, você já vai ter a parte básica bem fixada e aí vai ficar muito mais simples para você entender, tá bom? Será bem-vindo, fica com Deus, um abraço, um beijo no coração, não saia sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal se não tiver o sininho de notificações e eu te vejo amanhã, na próxima aula, no próximo trade. Fui!